pessoal, estamos no ar com mais um podcast de frente com Gabi Arruda e hoje com um trio aqui. É o pessoal do Código Horse. A gente está aqui com a Cassiana, com o Gustavo e com o Lucas. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estarem aqui, né? Aceitarem o meu convite. É uma honra ter vocês aqui no podcast para falar sobre um projeto tão lindo que é esse, com os cavalos. Quero que vocês deem um oi aí pro pessoal, falem um pouquinho de vocês. Qual é a ideia principal ali de criar esse movimento, né, em relação aos cavalos. Vamos tentar ser breve, porque eu sei que a história é longa, mas vamos tentar ser breve só para o pessoal conhecer vocês. Então tá, eu sou a Cassiana, muito obrigada pelo convite, a gente fica muito feliz, a gente estava ansioso aqui para estar junto com você. Bom, eu sou mãe, eu sou empresária, sou mulher e a gente sabe de tantos desafios, né, que a gente tem por aí. E o Código Horse, ele vem trazendo pra gente um momento de crescimento. Só que um momento de crescimento maravilhoso, que é junto dos animais. Então, eu tenho certeza que é muito importante a gente estar aqui falando um pouquinho desse projeto e mostrando para as pessoas o quanto é gostoso voltar para as nossas raízes ali, para a essência. Com certeza. As pessoas precisam saber que dá para viver isso dentro desse projeto, né? Verdade. Eu sou o Gustavo, sou marido da Cassiana e a minha formação, eu sou gestor público, mas a minha formação com cavalos é em doma racional e horsemanship. O horsemanship é o estudo do comportamento dos animais, né? E a gente vem tratando essa experiência, né, o Código Horse como um filho amado mesmo, né? Corrigindo o que está errado, fazendo todas, como eu digo lá durante a experiência, né, facilitando o que é certo, dificultando o que é errado, fazendo com que isso possa ajudar a transformar a vida das pessoas. Sim. Né? Essa é a nossa essência, esse é o nosso propósito, e tudo isso utilizando uma ferramenta de 55 milhões de anos, que é o cavalo. Sim. O cavalo que, por ser predador na natureza, ele não mente. Por ser presa. Por ser presa na natureza. Por não ser o predador, né? Por não ser o predador, por ser presa, ele não mente. Sim. Então, a experiência acaba sendo verdadeira porque você utiliza uma ferramenta que não mente. Você pode até querer enganá-lo, mas ele não vai mentir. Ele consegue perceber até Exatamente. a mentira, né? Então, é uma alegria e que bom. A gente está super honrado com esse convite. Eu que agradeço, gente. Fica até difícil de falar, né? Agora. Porque já é o último, nossa. Né? Mas, bom, meu nome é Lucas. Queria agradecer, né, pelo convite. A gente está muito contente, muito feliz em falar um pouquinho sobre esse filho tão amado que é o Código Horse. E, bom, minha formação, né, eu sou instrutor e cavaleiro de hipismo, né? Minha família sempre foi do cavalo, então desde pequenininho nasci no ambiente de hípica, de aras, né? Vi meus pais trabalhando a vida inteira com os animais e num certo momento da minha carreira Deus uniu a Cassiana e o Gustavo, né, junto a mim, né, enquanto eles estavam começando as aulas de equitação e a gente foi trabalhando os nossos propósitos e o Código Horse ele veio de uma maneira muito natural pra gente, né? Até que a gente fala que veio do nosso coração, saiu do nosso coração direto pro redondel, né? E tá sendo uma experiência maravilhosa compartilhar, né, tudo que os cavalos agregaram na nossa vida, na nossa formação e ver também como eles continuam também transformando e levando isso para as pessoas que fazem a experiência conosco, que têm o dia com o cavalo e possam ter um pouquinho desse momento especial com eles lá. Legal, obrigada, gente. Deixa eu só explicar um pouquinho para vocês por que eu trouxe eles aqui no podcast, né? Você que está assistindo a gente deve estar se perguntando o que tem a ver o cavalo com a maternidade, com o desenvolvimento pessoal, com aquilo que eu falo nas redes sociais e aqui no podcast. Eu participei dessa experiência que chama Código Horse no domingo, a convite deles. Fui ali totalmente despretensiosa, querendo mesmo viver aquilo que eles estavam oferecendo e foi maravilhoso. Por quê? A gente acha que vou lá aprender a andar a cavalo, né? Vou conhecer os animais, vou passar a mão nos animais. Não. A experiência que eles oferecem é uma experiência de autoconhecimento. Então, o Código Horse, ele também é um estilo ou um recurso, digamos assim, para que a gente possa se conhecer melhor. E entender os nossos medos, bloqueios, traumas, identidade, porque, como o Gustavo disse, o cavalo, ele
ele entende a gente, né, por dentro. Ele reconhece se a gente está mentindo, se a gente está com medo. Então, é como se fosse um espelho através do animal. Mas eu não vou dar spoilers, porque é legal viver a experiência. Mas só para vocês entenderem. Eu trouxe eles aqui para que vocês entendam que a gente pode conhecer a partir da nossa experiência, a nossa identidade, não só pelos livros, não só pela neurociência, não só pela psicologia, mas também pelos animais. E foi uma experiência diferente para mim viver isso. Eu acho que o grande lance disso tudo é que, através do cavalo, e a gente até fala que é o código de comunicação dos cavalos, porque é uma comunicação 100% não verbal. Uhum. Então, começa com a nossa postura, como nós como a gente acaba sendo diante das outras pessoas, né? Como a gente se coloca diante das outras pessoas ou diante das situações com as quais nós nos deparamos. Isso tudo a gente vive mesmo, vivencia dentro da experiência Código Horse, porque a sua comunicação com o cavalo, ela é 100% não verbal. E quando é verbalizada, ela é apenas sensorial. Sim. O cavalo não entende o que você fala, mas ele entende como você fala. Então, desde a sua postura, desde sua comunicação, a comunicação não verbal ou a comunicação verbalizada, até porque nós humanos, a nossa comunicação é 97% não verbal, só 3% verbal. Então, ali a gente acaba entendendo a necessidade de como se colocar, qual a postura, como nos comunicar e, sobretudo, como sentir. Eu acho que o sentir faz toda a diferença. Eu até queria colocar, ali com os cavalos, qualquer posicionamento nosso, qualquer movimento, qualquer olhar é muito perceptível ao cavalo, né? E será que com os nossos filhos também não é assim? Exatamente. Eu ia te Às fazer vezes essa a pergunta. gente, assim, reage com algum olhar diferente com o nosso filho. Será que ele está entendendo o que eu quero passar? Ou ele... né? Porque ele responde de uma certa forma, você fala assim, meu Deus, por que respondeu dessa forma, né? A gente não sabe a resposta. Mas, de repente, a percepção dele é tão sensível também, porque as crianças, elas estão, a gente fala, com HD limpo ali, né? Então, a forma como a gente se posiciona e se coloca para eles, de repente, é a resposta que a gente tem. Então, para a gente olhar qual é a forma, né? Qual é aquele cuidado que a gente tem na nossa forma de comunicação com eles. Na verdade, é a percepção da nossa postura física ali, Sim. né? Eu trabalho com as mães, tanto ferramentas para uma comunicação, para a educação dos filhos, quanto ferramentas para nossa autoeducação, né? Quem eu sou, o quanto eu me amo, amor próprio, valor, etc. E o que eu percebi ali dentro? A postura, e a gente não se dá conta disso, ela vai moldar o nosso pensamento. Então, muitas vezes, se eu estou falando com uma mãe em relação à educação dos filhos, e elas me perguntam, como que eu explico tal coisa? Como é que eu dou um limite sem ser autoritária? E elas me pedem o como. E às vezes eu falo, fala assim, 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 dou uma frase. A mãe utiliza a frase, mas na postura errada, né? Então, eu estou usando uma frase gentil, respeitosa, com autoridade, mas eu estou com as mãos, né, na cintura, eu estou com a cara franzida, eu estou ali, que eu costumo dizer, a gente tem mania de fazer assim com os filhos, eles só enxergam a nossa narina aberta ali, né? E aí fala, eu fiz certinho, do jeitinho que a Gabi falou, mas não funcionou. E ali, na experiência, eu pude perceber isso. O quanto a pessoa não se dá conta da postura ou relaxada ou agressiva demais. E o cavalo pode ser esse espelho para que a gente se perceba. Muitas vezes os filhos não são. Por quê? Porque eles contra-atacam. Perfeito. E aí a gente acha que a gente tem que atacar de novo. E ali, é que eu quero falar, né, do que eu vivi. Mas ali, se a gente ataca, o cavalo também reage negativamente, né? E exatamente por ser sensorial, a gente tem que tomar muito cuidado, que é exatamente isso que você acabou de falar com relação aos filhos. Eu preciso usar o tom correto, as palavras corretas, e a minha postura tem que ser exatamente condizente com aquilo que eu falo e com o tom que eu estou falando. Eu sempre dou o exemplo de que muitas vezes duas pessoas estão discutindo, né?
Estão lá naquela discussão acalorada e de repente uma vira para outra e fala, calma! Uhum. Se você falar isso para o cavalo, ele não vai entender que ele tem que ter calma. Porque embora você tenha a vontade de que o outro tenha calma, embora você esteja ali com todo o sentimento de que você está pedindo calma, mas a sua postura, o seu tom de voz foram completamente errados. Se você transportar isso para o dia a dia com os filhos, é exatamente a mesma coisa. Como é que eu quero que ele tenha calma se eu grito para ele ter calma? Exatamente. Né? Uhum. Então, faz muito sentido. E viver essa experiência mostra pra gente onde eu tô falhando. Então, a minha postura que tá errada não é o que eu falo, né? Ou aquilo que eu tô enxergando da situação que tá errado não é o que eu estou ouvindo de fora que eu teria que fazer. Então, aquele redondel, gente, é o lugar ali de areia, é areia ali? Isso. É um cercado, não sei cercado, se vocês já viram isso em filmes, ou até em alguns lugares onde tem cavalo, tem um cercado, uma areia ali dentro, eles chamam isso de redondel, né? Porque tem gente que não entende. Eu não conhecia esse nome. E quando você percebe isso ali dentro, tudo muda, tudo faz sentido, porque você tem que olhar pra você. Não é tanto a técnica, né? O Gustavo falava assim pra mim no meu ouvido, faça assim. Ele tava me dando a técnica. Mas se eu não conseguisse viver isso em mim, não adianta nada a técnica. Exatamente. E é exatamente o que eu falo pras mães. Educação de filhos não é uma receita de bolo, gente. Às vezes eles me perguntam, o que eu falo agora, né? Ele fez isso, ele fez essa birra, ele me respondeu assim, o que eu respondo? Não é uma receita de bolo. Depende do calor da emoção, qual a postura daquela criança, o que ela tá querendo comunicar. E viver isso através daquela experiência onde você não tem a obrigação de educar um cavalo, né? Você vai realmente olhar para a reação dele e avaliar a sua. É maravilhoso, gente. Por isso que eu tô fazendo esse podcast, porque vocês precisam conhecer isso aqui para vocês viverem essa experiência também. Gabi, e isso não é só com filhos, tá? Porque nós tivemos uma experiência, eu e o Gustavo, que... Assim, ele dentro do redondel, ele tem você viu, né? Sim. Um cuidado com o curaçao, né? Um cuidado. Curaçao né, é o Lucas? cavalo, gente. Curaçao é o cavalo. É meu cavalo. Ele teve um cuidado, ele tem uma paciência, ele espera, tal. Aí um dia a gente estava fazendo código Horse. E aí eu errei alguma coisa no computador ali. Ele falou assim, meu Deus, mas você só mexe errado, você aperta botão que não tem que apertar. Eu olhei para ele e falei assim, nossa, tanta paciência lá no redondel e aqui comigo você não pode ter. Né? Quase que eu abri a narina, né? E vai. Mas assim, ele falou, meu Deus. Às vezes a gente não percebe como a gente tem que se posicionar mesmo, ter paciência. Se eu tenho paciência com o outro, por que eu não posso ter dentro da minha casa? Às vezes a gente tem paciência com os de fora e com os de dentro. A gente é muito gentil com os de fora e os de dentro recebe o nosso pior, né? E o que é mais interessante, né? A gente pode utilizar o mesmo cavalo e pedir as mesmas coisas. Cada pessoa que entra no redondel, né? O Lucas pode atestar muito mais a respeito disso, mas cada pessoa que entra no redondel tem um resultado diferente, né? Então, se a gente lida também com os filhos, nenhum é igual ao outro. Eu posso dar a mesma educação, eu posso, né, dar os mesmos valores, posso esperar as mesmas coisas, mas elas não virão, porque cada um é como deve ser. E eu achei legal quando vocês falaram sobre o temperamento dos cavalos, né? Vamos deixar o Lucas falar sobre isso agora. Então, mas eu porque realmente tem essa questão, né? Cada cavalo tem o seu temperamento e cada pessoa também tem. Pode falar, Lucas. Então, eu queria até, só para não perder o gancho com a fala que eles estavam ali, né? Além do código Horse, eu também dou aulas de equitação. Eu recebo muitas crianças lá. E às vezes vêm as crianças os pais chegam com as crianças pedindo pra gente solucionar problemas com as crianças. Às vezes não é só a questão, quero que faça a equitação. Meu filho é muito hiperativo, ele não para, dá um jeito. Meu filho é muito mandão, é briguento, ele não cumpre as tarefas de casa, ele não tem disciplina, vai pra equitação, vai pro cavalo. Só que daí você começa a dar aula para criança e aí você vê que não é a criança. É a comunicação do pai com o filho. Mas o problema não tá na mas criança. Nunca é, gente. Aí, porque a criança monta, né? Ela começa a fazer aula, realmente, às vezes chegam algumas crianças com um pouco de falta aí de limite, né? E aí o cavalo, né? O código Horse tá aí para mostrar que ele coloca limites muito claros, né? Você tem que respeitar os limites para que você tenha dele o que você quer.
E a criança também, né? Então, às vezes, a gente vê que chega ali um pouquinho de falta de limite, você coloca ali algumas atividades com as aulas e os cavalos, a criança já entende. Aí você começa a pegar aquele link que o pai chegou, a mãe chegou falando que a criança era de uma maneira, e quando você coloca ali na atividade, na aula, você vê que é totalmente diferente, né? E até nisso é legal, porque eu vou enxergando isso no dia a dia, e aí dá vontade, às vezes, de falar, mãe, código Horse. Você precisa do Seu código filho só Horse. vai continuar a aula aqui se você Exato. passar pelo código Horse. Exato, vai pro código Horse. O Lucas, várias vezes, ele chega e fala assim, esses pais chegam aqui pensando que o problema são as crianças, os problemas são eles. Exato. A gente, até bem breve, tem uma aluna nossa que ela chegou com muita dificuldade em falar. Ela já está com 11 anos, ela tem muita dificuldade na fala. E toda atitude que ela vai ter, ela tem que olhar para a mãe para ver se a mãe faz assim, ó. Validando. Pode fazer. Uhum. E aí, no começo das aulas, ela não fazia nada. Aí eu olhava assim, comecei a perceber que eu falava trota, ela olhava para a mãe. Se a mãe fizesse assim, ela ia pro trote. Aí um dia eu pedi, mãe, senhora, tira um momento para você, fica lá em cima, toma um cafezinho, vou levar ela para uma pista mais distante. A gente vai lá, até que o que melhorou foi o redondel. Que eu falei, a gente vai pro redondel. E aí a gente começou a trabalhar com ela um pouquinho distante da mãe, mas trabalhando essa comunicação para ver se melhorava. Deu 2 aulas, a mãe falou, o que você fez? Né? Então, assim, trazendo isso para o código Horse, o cavalo, ele tem um poder de transformação, e o principal é a questão do espelho. Você se vê no animal. E aí você começa a fazer seu autoconhecimento, mas também começa a vir as perguntas. E né? deixa Meu eu Deus, te fazer uma pergunta. eu sou assim? Que agora eu fiquei curiosa. Você falou pra essa mãe o que você fez, né? Contei. que Depois falar, eu contei. Aí ela ficou na hora meio impactada, né? Eu falei, olha, ela precisa entender que ela é capaz, Sim. né? E que você vai estar ali para dar o suporte, mas Autonomia. que ela é capaz. E aí a mãe Perfeito. entendeu, até que hoje a menina já Nossa. trota, galopa, salta, e a mãe tem um feedback assim, fala, Lucas, os cavalos, né? A aula e os cavalos transformaram a vida da minha filha, Que legal. né? E não é só com a criança, não. Um dos participantes dessa turma que você fez, a irmã dele entrou em contato conosco e falou assim, o que vocês fizeram com meu irmão? Ele mudou. Eu até sei quem é. Porque eu lembro da fala dessa pessoa no início, às 8 horas da manhã, e ele era outra pessoa às 5 horas da tarde, né? O jeito de falar, a humildade, você viu uma empatia. Então, assim, com certeza mudou, tocou ele por dentro mesmo, né? Com certeza. E transforma. Por isso que é lindo, né, gente? O autoconhecimento, a gente se enxergar. Eu costumo dizer no meu trabalho que a gente adota personagens. E a gente começa a adotar esses personagens na adolescência, que são personagens de sobrevivência. Então, por exemplo, se eu fui uma pessoa que não recebia o valor adequado na minha infância, do jeito que eu gostaria, pelo meu temperamento, talvez quando eu começo a dar um resultado positivo, as pessoas me elogiam. Então, qual é o personagem que eu adoto? O personagem da inteligência como refúgio. Então, eu acabo buscando sempre o melhor, conhecimento, quero saber tudo. E é um curso, é outro curso, é faculdade, é pós-graduação, é mestrado. Tudo em busca de um valor. Só que aí chega lá na vida adulta, você não aguenta mais ficar buscando tanto conhecimento e não fazendo nada com aquilo. Aí você fala, eu sou um HD ambulante de conhecimento, mas eu tenho pouco resultado. Por quê? Porque o seu personagem, ele te protegeu por um tempo. Chega uma hora onde você precisa deixar ele. Perfeito. E voltar para a sua essência. E quando você busca esse autoconhecimento, você entende isso, né? Talvez esse participante, ele entendeu isso. Qual era a armadura dele ali naquele momento, que ele não precisava ter diante do cavalo. E ele também não precisa ter diante das pessoas. A partir do momento que eu sei quem eu sou e me aceito, eu não preciso esperar a aprovação do outro, né? E isso a gente tem aprendido, nós como líderes ali na frente, né? A gente tem aprendido bastante. Que quanto mais a gente mostra o nosso lado humano mesmo, frágil, né? A nossa essência, mais a gente consegue transformar as pessoas. Por quê? Porque elas falam assim, não, aqui eu não preciso me esconder, né? Ali ninguém vai me julgar. Até porque Então, isso que é gostoso. nenhum de nós, né, nenhum líder, ninguém que orienta as pessoas, nós não somos super-heróis. Nós temos fragilidades, né? E assim, eu como pai, sei que sou o herói dos meus filhos, mas eles enxergam as minhas fragilidades, eles sabem que eu sou, assim como eles, passível de erro, de escolhas erradas,
né? E conhecer a nossa essência faz com que a gente se permita, inclusive, errar e dizer assim, olha, daqui para frente você pode fazer escolhas também. As escolhas, né, espero que sejam certas, mas fazer uma escolha errada vai te trazer uma lição. Um aprendizado, né? Então a gente passa a se permitir também, a gente passa a ter mais segurança para fazer as escolhas, e quando essa escolha não é exatamente o que deveria ser, a gente entende que isso também faz parte do processo. Então, os nossos filhos, eles entendem isso, de que eles devem fazer escolhas, né? E que nem sempre eles vão fazer a escolha certa, mas que a escolha errada vai permiti-los aprender um aprendizado para seguir a vida. O Rafa tem uma frase legal que ele fala: na vida ou a gente ganha ou a gente aprende. A gente nunca perde. A gente nunca perde. É que depende da forma como você vai olhar a situação. Se você olhar para o erro como uma falha, você perdeu. Se você olhar para o erro como uma tentativa de consertar isso, aprender com ele, fazer diferente, então você evoluiu, né? Exatamente. Então é a forma de olhar. Falando nisso, você traz uma frase dentro do Código Horse, onde você fala assim: corrija o erro, algo assim, não é? Dificulte isso. o erro. Dificulte o erro e facilite o que é certo. O que é certo. O que eu pensei nisso quando você estava falando isso no curso, né? E vendo a cena, porque as pessoas estavam ali errando naquele momento com o cavalo. Era nítido que não estava dando certo, porque o cavalo não correspondia do jeito que a gente desejava. Mas a pessoa continuava forçando o erro, querendo que o cavalo fizesse o que era certo, sendo que ela estava fazendo errado. Exato. E aí o Gustavo falava, né? Dificulte o erro, facilite o que você quer, né? Aquilo que você deseja. E eu entendi o seguinte: na vida a gente passa a ter alguns erros que a gente tem de comportamento, relacionamento, carreira, trabalho. E o quanto a gente tenta, ainda assim, a gente quer forçar o negócio vingar, dar certo. Por exemplo, vamos trazer um exemplo para as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer. Educação de filhos, tá? Então, meu filho está me desrespeitando. E eu vou e eu grito com ela, com a criança, sou autoritária, ameaço, humilho, e essa criança, ela é dominante. Vamos pensar num cavalo que tem temperamento forte, uma criança de temperamento forte. Essa criança, ela não vai ter medo, ela vai vir... Vai enfrentar. E você vai e enfrenta do jeito errado de novo. Qual é a conclusão disso? Desconexão entre a família, Total. briga. Os pais vão acabar, sei lá, batendo nessa criança, trancando essa criança no quarto para ver se ela se acalma. Isso também acontece com os cavalos? Se a gente força o erro, o que vocês veem que ele responde em relação a isso? E como consertar? Nos cavalos a gente tem uma lição gigantesca disso, né? Até no treinamento dos cavalos, a gente fala que o cavalo não aprende sob pressão, ele aprende sobre alívio. Então, o excesso de pressão no animal, no treinamento ou no que você pede para ele ali, às vezes pode trazer para ele outras consequências, que daí pode trazer traumas, pode trazer receios, medos, né? E aí você acaba bloqueando e perdendo a conexão com o cavalo. E aí ele passa a fazer no automático. Exato. Aí quando o cavalo trava, né? E ele entra no automático. E quando ele tiver a oportunidade de fuga, ele vai fugir. Ele vai fugir, exato. Ah, que interessante! Será que acontece isso com as nossas crianças? Né? Que a adolescência tenta fugir, por que será? Exato. Né, Lucas? E quando vocês, vamos supor, vocês estão dando aula para alguém, tá? E essa pessoa tá ali forçando o erro, não evitando o erro, né? Dificultando o que você disse. Não dificultando o erro. Como vocês conduzem para a consciência dessa pessoa? Porque eu entendo o seguinte: se a pessoa ela tá insistindo no erro, mesmo ela sabendo, ela quer que o cavalo faça o que ela quer, mesmo ela não mudando o comportamento dela. Como trazer essa consciência ali dentro do redondel? Nós tivemos um exemplo vivo disso. Ainda bem. Né? Não é um exemplo de literatura, é um exemplo ao vivo. Experiência, né? Onde uma das participantes, a égua estava no redondel sofrendo a pressão dos participantes, e num determinado momento a gente falou: agora alivia. E essa participante continuou pressionando, e a gente falava para ela: alivia. E ela continuou pressionando. Chegou um determinado momento que a égua ela estava mais tranquila no redondel, porém, quando ela passava por essa pessoa, a égua tinha uma reação diferente. Ela dava coice, corcoviava, olhava
e passava por ela, voltava a ter uma andadura normal. Quando fazia a volta no redondel e chegava nela de novo, novamente e ela foi enxergando. E ela disse assim: eu sempre fiz as coisas do jeito que eu achei que era certo, não do jeito que me falavam que seria certo. E hoje eu enxerguei que eu tenho que ter limite. Que legal. Chega a ser... a Cassiane e o Gustavo vai concordar, tenho certeza, porque a gente vive isso dentro do redondel. Quando a gente tem uma das dinâmicas que a gente coloca, nós três vamos dar as instruções, né, de como conduzir ali o animal. E a maior dificuldade que a gente tem é porque as pessoas estão no automático e querem sempre passar à frente do cavalo. Parece que elas querem pegar o cavalo no colo e fazer por ele, né? Ou vir com esse excesso da pressão e vamos logo, faz logo, corre logo. Vamos, eu quero acabar com isso aqui logo, sabe? E a gente tem uma grande dificuldade porque sempre tem que falar assim, calma. Eu quero cumprir a missão, respira. né? Eu quero cumprir o meu objetivo logo, o mais rápido possível. Você né? passou à frente do cavalo. Você não pode passar à frente dele. Espera chegar o seu momento para você colocar a pressão certa, colocar a direção correta para o cavalo. E a gente tem hora que tem que segurar, falar, calma. Porque a pessoa, né, tá no automático, ela quer pôr pressão, ela quer sair na frente do cavalo, ela quer mandar mais do que o outro. Teve um momento, até foi uma que o Lucas estava coordenando, né? Ela falou assim, meu Deus, eu tô muito cansada, eu não aguento mais. Ela falou assim, mas não é você que tem que trabalhar, seria o cavalo que tem que fazer o movimento. Você deveria só orientá-lo, né? Ela falou assim, nossa, eu faço isso no meu trabalho. Eu faço na frente de todo mundo, eu não espero a pessoa, né, o colaborador fazer. Aí depois que ela começou a entender isso, ela respirou e fez. E conseguiu executar. E conseguiu executar. Eu então, acho assim, a gente reage da forma como a gente reage fora, assim, Sim, sabe? em tudo, né? Em tudo. No E ali trabalho, é na muito, casa. o reflexo muito. E imagina com a criança. Sim. E a grande resposta para sua pergunta é: a pessoa se enxerga no cavalo e vê que ela está fazendo errado. Então vocês não precisam nem conduzir essa percepção. Ela acontece naturalmente porque o cavalo não responde. Diferente, Exato. por exemplo, de uma pessoa, né? Talvez diante daquela pressão tão intensa, a pessoa fala, tá bom. E como você trouxe a questão da criança, que sempre olha para a mãe pedindo aprovação, alguns temperamentos de crianças, adultos, vai abaixar, né, a cabeça, essa pessoa vai abaixar a cabeça e vai concordar. O cavalo não, então ele demonstra para você, não é assim que você vai me conquistar, né? Eu não vou te respeitar dessa forma. Exatamente. E aí acaba sendo o próprio espelho. Que é aquilo que a gente falou no início. Como presa, o cavalo não mente. O predador mente. O predador, ele rasteja. O predador, ele vai, ele volta, ele circula. Se esconde. A presa não mente nunca. Ou ele luta, ou ele foge. Que legal, gente. É maravilhoso saber que a gente pode viver essa experiência de autoconhecimento com os animais, né? E o quanto isso muda a nossa forma de enxergar as coisas. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal para vocês. Qual foi a sua maior transformação, individualmente, ao se deparar com um cavalo? O que o cavalo te trouxe de maior aprendizado na sua vida? Uau! Sei que são vários, mas se você fosse dizer né? Depois do cavalo, eu entendi que. Olha, como eu falei, né? Eu sempre tive os cavalos, né, diariamente pela questão família, né? Meus pais sempre trabalhavam com os cavalos, então automaticamente sempre na hípica. E eu fui começar a entender a importância dos cavalos quando realmente eu assumi, né, essa questão de ser um profissional. E comecei a entender o quanto eles transformavam a vida das pessoas, né? No primeiro instante a gente não entendia, eu ficava meio, meu Deus, o que está acontecendo? Depois eu fui entendendo isso. Eu acho que a maior transformação que o cavalo já teve na minha vida é a questão de honrar os menores momentos, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupado em só chegar no resultado final e esquece que a beleza está no processo. Tá nos pequenos momentos, né? Então, hoje, assim, eu tenho os meus cavalos, eles são cavalos de alta performance, eles participam de provas, mas eu gosto de às vezes, entrar na baia dele e dar um bom dia, entrar na baia dele e saber se o coxo de água dele tá limpo. Se não tá limpo, eu gosto de lavar para ter a certeza que ele vai ter uma água limpa. Então, acho assim, os cavalos trouxeram muito para mim isso, de valorizar os pequenos momentos, sabe? Não só ficar vendo o final, o resultado final,
Mas ver a beleza em todo o processo. O prazer do simples. O prazer do simples, Que exato. lindo. Legal. Essa pergunta é uma pergunta emblemática, porque eu sou a 4ª geração, né? Assim como o Lucas nasceu nos cavalos, né? Eu sou a 4ª geração de uma família que ama os cavalos. O meu bisavô utilizava os cavalos como meio de locomoção, o meu avô como meio de locomoção e para o trabalho, o meu pai para o trabalho, e aí já entrou o lazer, e hoje eu me vejo utilizando os cavalos para transformar a vida das pessoas, né? Para o esporte, para o lazer, mas sobretudo para transformar a vida das pessoas. Mas eu acho que o grande momento dos cavalos na minha vida foi quando eu tive um burnout. E aí eu vi que o simples transforma, né? Que o amor incondicional que eles têm pela gente é algo que não tem como expressar. Ele realmente não espera absolutamente nada em troca. E só de estar ali, entrar ali, ficar olhando para o seu cavalo, olhar nos olhos dele e sentir que você é importante para ele, eu acho que essa é a grande transformação, né? Os cavalos me trouxeram de volta. E é óbvio que eu tive todo o apoio da minha família, dos meus amigos, mas aqueles momentos com os cavalos, e eu me lembro ainda que quando eu não estava muito bem, a Cassiana mesmo falava para mim, amor, vai lá ver os cavalos. Esse foi o momento uau da minha vida. A aceitação por quem você é e não pelo que você faz. Perfeito. Né? O simples transforma. Que é isso que curou ali a questão do burnout, né? Quando você entende que não é o que você faz que é importante, mas é simplesmente porque você existe. Que lindo. Exatamente. Que lindo. E você, Cassi? Bom, eu sou apaixonada desde pequenininha por cavalos, né? Mas o que tem feito a diferença é entender que não importa o que a gente é, não importa o que a gente faz, não importa quanto tem na conta bancária. O que importa é o quanto a gente se importa com os cavalos, né? E aí estar ali naquele momento com os cavalos é o que faz a diferença para mim. E eu amo estar com eles ali. Segunda-feira. Acho que você enxerga um pouco do seu pai também, né? Eu enxergo meu pai, enxergo a vivência em família, enxergo a alegria, eu enxergo a simplicidade, porque não tinha nada de glamuroso no que a gente vivia, mas a gente vivia a simplicidade. Então isso eu gosto de trazer de novo para a essência. Como empresária, eu trabalho numa clínica que é um luxo só. A minha clínica é linda, falo de todo o coração. E não falo com orgulho, assim, vaidade por vaidade. Mas eu falo porque é uma coisa, ela é muito linda, tem muito amor ali dentro, tem muito trabalho. Mas o simples é o mais gostoso. Segunda-feira eu estava na hípica, que meu cavalo foi trocar lá, ele tá com problema de laminite, aí foi o veterinário trocar. Aí o Lucas chegou lá e falou assim, nossa, Cassi, eu tô com os cabelos tudo assim, arrepiados. Precisa ser tão simples assim. Pós-Código Horse, ele falou assim, você tá bem? Eu falei, tô ótima. Tô cansada, mas tô feliz de estar aqui, assim, né? Então, assim, que a simplicidade do momento, o cavalo só precisava que eu estivesse ali. Ele não precisava que eu estivesse com o cabelo arrumado, mas que eu estivesse ali. E aí, enquanto mexiam nele, ele só olhava com aquele olhinho dele, assim, né? Que bom que você tá aqui comigo. Que bom que você tá aqui comigo. Então, assim, ó, que bom que a gente tá junto, que bom, né? Aí a gente olha isso para os nossos familiares, para as pessoas que a gente ama. A gente não precisa de muito. Não. Nada, a gente não precisa de nada, a gente precisa do simples mesmo. E sabia que eu senti isso que vocês estão dizendo também na experiência, né? Principalmente aquele exercício, que eu não vou dar spoiler, mas onde a gente se enxerga nos olhos dele ali.
dentro da minha profissão, dentro da minha carreira, eu preciso sempre estar provando algo, né? Então, provando por que você tem que fazer assim e não assim. Por que é importante estudar para ser mãe? Por que eu tenho que cuidar do meu casamento? Então, eu preciso lutar contra um comportamento negativo que é em massa, né? Que é o da sociedade, aquele comportamento do piloto automático, da ofensa, de vence quem é o mais forte. Então, eu tenho que estar o tempo todo tanto categórica nisso, tanto nas redes sociais quanto nos atendimentos, que ali eu senti que eu não precisava provar nada. É isso aí. Né? Então, É bem isso. essa leveza, né? Foi essa leveza, assim, de não dar vontade de voltar para casa, dá vontade só de ficar ali, né? O cavalo é tão simples que ele não pensa o que ele fez ontem e nem está preocupado com o que ele vai fazer amanhã. O cavalo só pensa no momento que ele está vivendo. Que legal, e a gente tem que aprender isso. Eu falo muito disso e eu chamo de pausa, né? O quanto a nossa família pede pausa, o nosso casamento pede pausa. Esses dias não, faz um tempo já, meu filho mais velho falou assim pra mim: mãe, eu tô precisando me sentir amado. Nossa. 10 anos, tá? Uau! Aí eu olhei, na hora eu falei assim, como assim? Tudo que eu faço, né? Ele me dá uma dessa, eu pensei, né? Eu falei, como assim? Aí ele falou, mãe, eu não tô me sentindo amado. Eu falei, filho, mas o que é ser amado pra você, então? Porque olha, a gente tá tudo bem, olha o tanto de coisa que a gente faz junto. E ele falou assim, eu não sei explicar. Eu falei, então pensa e me explica, porque agora eu quero entender. E aí ele passou ali uns minutos, ele veio, mãe, eu entendi. Aí ele chegou pra mim e falou assim, sabe o que eu preciso? Eu preciso de mais abraço. Olha. Eu preciso de mais beijo. Aí eu olhei assim pra ele e falei, mas tem beijo e tem abraço? Daí ele falou assim, mãe, mas não é, eu queria de verdade. E aí eu entendi. Existe muito beijo e muito abraço. Só que é corrido. Então, oi filho, tudo bem? Beijo, abraço. Deixa na escola, mamãe te ama, dá um abraço. Chega da escola, oi, tudo bem? Entra no carro, vamos, trânsito. Sabe? Aquela coisa automática que você dá beijo, dá abraço, mas é rápido, é automático, faz parte da rotina. Você não para sentir, né? Para entender aquilo. E ele estava me convidando a viver, e foi um momento da minha vida onde eu estava lançando curso, fazendo palestras, viajando. Então, eu estava dando tudo aquilo para ele, só que no automático. Olha só. E aí ele me ensinou a parar e falar, você tem razão, né? Eu preciso de pausa, eu preciso fazer tudo que eu estou fazendo, mas intencionalmente, não automaticamente, né? Os estudos científicos dizem que a conexão do cavalo e cavaleiro, ela é tão grande que a frequência cardíaca do cavalo, ela entra na frequência cardíaca do cavaleiro. Olha a importância de um abraço de um pai, de uma mãe para o seu filho. Sim. Será que ele não quer entrar na frequência cardíaca Claro, da gente? Com certeza, com certeza. Né? E o importante, a gente também dá abertura para que as pessoas falem isso, né? Porque eu vejo que ali na experiência o cavalo ele não fala, mas ele demonstra. E é assim também é na nossa vida. Então, a criança, às vezes, ela não sabe falar. O Pedro, ele sabe falar porque a gente dá abertura, ensina ele a expor os sentimentos. Mas muitas famílias não ensinam. Só que a criança reage com o comportamento agressivo, violento, introspectivo. E a gente rotula o comportamento ao invés de entender o comportamento. O casamento também, né? É desconexão, é o casal que não se olha mais, não se toca mais. Então, viver essa experiência com vocês é um convite, né, para olhar com mais sensibilidade para quem a gente é, para as pessoas à nossa volta, como estão os nossos relacionamentos. E a gente poderia falar muito mais coisas aqui, a gente ficaria horas. Eu queria que vocês dissessem de uma forma breve o que um empresário conseguiria aprender, de uma forma superficial, claro, fazendo o Código Horse, o que uma mãe, vamos deixar a Cássia falar da mãe, poderia aprender fazendo o Código Horse. E o que, de uma certa forma, como pessoa, eu conseguiria aprender fazendo o Código Horse. Então, a gente tem o profissional, a maternidade e a pessoa. Como mãe, a olhar para os nossos filhos com muito mais atenção, sem pressa. Ótimo. Preciso? Precisamos. Como gestor, entender que
as pessoas têm um tempo diferente. A gente, às vezes, exige das pessoas o mesmo resultado no mesmo tempo, mas esquece que cada um traz consigo uma história diferente. Uhum. Então, a gente passa a entender melhor o tempo das pessoas e o que ela é capaz de me entregar. Muitas vezes, ela não entrega aquilo que eu espero, mas ela entrega o melhor que ela pode fazer. Então, é passar a entender que as pessoas possuem tempos diferentes, entregam coisas diferentes, apesar daquilo que a gente pede ser a mesma coisa. E respeitar a particularidade de cada uma das pessoas. Assim como nós trabalhamos os cavalos no Redondel, e cada cavalo traz uma história, cada pessoa traz a sua história. E lembrar sempre que, enquanto empresário, enquanto liderança, eu escolho as pessoas que vão trabalhar comigo. Uhum. Mas a grande pergunta é saber se essas pessoas também escolhem trabalhar comigo. Uhum. Show. E como pessoa, acho que ver beleza no simples, né? Que existe beleza no simples. E que entender que não é o tanto que você tem, mas o que você faz com o que você tem, né? Eu uso um exemplo muito, muito recente, que até coloquei nesse final de semana. Um animal que chegou para mim precisando de certos cuidados, ele recebeu todos os cuidados e chegou no que eu queria. Aí era hora de eu curtir ele, né? Então eu tenho um ótimo cavalo, eu tenho um cavalo maravilhoso, mas como eu vou curtir ele? É os pequenos momentos, é o simples, é o dia a dia. Aí vem o abraço, né? Vem o carinho, vem a pergunta, como foi o seu dia? Não no automático, mas simplesmente eu sentei aqui, como foi o seu dia, né? É o tanto que você se importa, né, com as coisas, com o dia do próximo, do familiar, do seu filho, né, das pessoas que trabalham contigo. Acho que como pessoa seria isso, que há beleza no simples. Que lindo. Que não é o tanto que você tem, mas como que você usa, como que você aproveita o que você tem na sua vida. Ótimo. Que lição, hein, gente? Esse trio aqui, ó, foi bom. Como é que as pessoas encontram vocês? Fala aqui na câmera ali ou aqui. Onde elas te encontram? Instagram, telefone? Pode divulgar aí o trabalho de vocês. Isso, a gente tem o Instagram, que é @código-horse. Então, através ali do direct mesmo, pode entrar em contato que a gente responde, a gente é rápido em responder. Temos a Marisa, que está sempre ali no contato das pessoas. Estamos, né, temos um escritório ali dentro da Magras, ali na Gleba Palhano, e o Lucas também, na Hípica, ali no Ecovilas do Lago, na Vila Hípica do Ecovilas do Lago, que o Lucas está lá diariamente também para atender quem estiver passeando por lá. Ótimo. Então, gente, é pelo Instagram. Se você é de Londrina, ela deixou aqui alguns endereços. Se você não é de Londrina, clica ali no Instagram, @código-horse, que você vai Chama no direct. conseguir falar com eles pelo direct e conhecer um pouquinho mais desse trabalho, se programar para participar dessa imersão, que com certeza vai valer muito a pena. Muito obrigada pelo sim de vocês estar aqui, pela disponibilidade e pelo coração de entregar aí com tanto zelo, carinho, tudo que vocês fazem. Gratidão. Tudo aquilo que a gente faz de coração, os propósitos, eles acabam se unindo, né? É o seu trabalho e o nosso. E nada acontece por acaso. Tem um ser ali em cima que coordena tudo. Com certeza. Nós não estamos aqui de frente Com Gabi. com Gabi Arruda por acaso. Com certeza, né? A Deus toda a honra e toda a glória. Gente, Amém. obrigada de coração. E aí, estaremos juntos numa próxima oportunidade, com certeza. E teremos novidades ainda, hein, gente? Aguardem as Maeves. Estou conversando aqui com eles. A gente vai preparar algo bem especial para vocês. Um beijo e a gente se vê semana que vem com mais um podcast. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.